Meu Jesus, me guia sempre pelo seu tão pleno amor, vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Ó, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação. Quando salva transformada há de ser a criação. Meu Jesus me guia sempre, ensinando-me a viver, concedendo graça e força para me desenvolver. Perecer jamais eu posso, pois quem pode resistir ao Deus forte, Pai eterno, que minha alma quis remir. Ao Deus forte, Pai eterno, que minha alma quis remir. meu Jesus, me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infinito, tenho em sua proteção. Pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Guia-me sempre, meu Jesus. Grande amor sublime eterno, mais profundo que o mar e mais alto que os céus, insondável e sem par. Ele a porta de abrir-me e assim eu entrarei, pois salvou a minha alma, deu perdão mediante a fé. Grande amor sublime eterno, lá na cruz cruel morreu. Meu bendito Jesus Cristo, o castigo meu sofreu. Ele a porta de abrir-me e assim eu entrarei, pois salvou a minha alma, deu perdão
eu te louvarei, porque o teu Filho entregaste por nós, o único Filho teu, fez-se caminho de conciliação, sendo o primeiro de muitos irmãos. Digno és, Pai Criador. Cristo Senhor, poderoso Deus, digno tu és dos louvores meus, porque com teu sangue compraste pra Deus a nós os que Ele escolheu. Digno tu és de louvor receber toda a riqueza, a glória e poder. Digno és, Senhor Jesus. Consolador, Santo Espírito, do meu louvor, tu és digno, porque nossos passos guiaste à luz, fizeste-nos vir a cruz, enches a vida de amor e razão, faz-nos brilhar em meio à escuridão. Digno és, Espírito. Digno és, triuno Deus. Digno és, triuno Deus. Boa noite. Graças a Deus nós podemos estar na casa do Senhor mais uma vez para louvar e adorar o nosso Deus. Mas primeiramente, antes de agradeço pelos aqueles que nos ouvem pela internet, nós agradecemos a sua atenção e eu vou citar o nosso versículo que está em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Vamos cantar o nosso hino 209. 209. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos seu amor, firme nas promessas de Jesus,
Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que falhas, e nas tempestades a me conserva. Firme perpetuamente trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Cristo, sim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade, e sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, minha ligado com a sua cruz, cada dia mais ilumina luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar nossos olhos e ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós lhe damos graças por esse precioso, gracioso tempo que o Senhor nos permite de estar mais uma vez aqui na sua igreja, na sua casa, para louvar e adorar o Senhor e buscar os teus ensinamentos por meio da sua palavra. Nós lhe damos graças, Senhor, pela salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela comunhão que nós temos, por esse local que nós temos para adorar o Senhor, também teus cuidados e suprimento para com cada um de nós. Nós oramos pelos que não podem estar em nosso meio, o Senhor assim o sabe, conhece as suas dificuldades e também as suas necessidades. Nós lhe pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que nós possamos estar aqui com a mente e coração abertos, voltados, aprender e conhecer mais o Senhor por meio da sua palavra. Abençoe o pregador, o mensageiro, tudo que o Senhor colocou no coração dele para transmitir a nós e aqueles que nos ouvem também, que possa ser uma noite de salvação, de glorificação, o seu nome seja cada vez mais exaltado em nossas vidas e em nosso meio. Graças nós lhe damos por tudo, e é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir para o irmão Jair passar à frente para o segundo hino, que esse eu não estou muito confiante para assim reger. Boa noite. E no número 214, voz de melodia 214. Que alicerce tendes. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada não deixa,
firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como paz na tribulação, valiosa contra a salvação. Pois alguém que só em si mesmo vê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, pode resistir todo o seu poder. Os cristãos porém que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior cruz que ela sem temor. Nossa voz está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Bem, com Eduardo. Muito obrigado, irmão Jason. Nós vamos passar, então, para os nossos avisos. Como foi dito de manhã, nosso culto, quartas-feiras, às 20 horas, somente por transmissão, e também no domingo de manhã, às 9 horas, e também às 18 horas. Devemos ficar atentos com devido a situações como estamos em bandeiras vermelhas, né? E assim nós pode então alguma coisa mudar, porque nós temos a dependência dos governantes, né? O que eles assim decidirem. Então, mais domingo nós temos o culto às 9 horas da manhã e às 18 horas, e nas quartas por transmissão. Então, eu creio que são esses avisos. Nosso próximo hino 217. Tempos obedecem Deus, não andemos no caminho seu, nem que os passos meus ao Senhor. Oh, que grande esta bênção, tão completa a salvação. Oh, fervor nos santos cantar ao Salvador. Bem, nós vamos passar pelo tempo da mensagem, e a mensagem está com o irmão Jason. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem também pela transmissão. Se os irmãos notaram alguma perda de qualidade no áudio, principalmente no momento dos hinos, é porque nós não dispomos de todos os equipamentos. O pastor Wesley acabou levando alguns equipamentos para São Paulo para poder fazer a transmissão na quarta-feira. Então, por esse motivo, se você está notando alguma perda no áudio, é pela falta desses equipamentos.
Bom, essa noite nós vamos dar sequência ao nosso livro, nosso estudo, o livro de Tiago. Desde já eu convido todos a abrirem para Tiago, capítulo 1. Até o momento nós vimos que no contexto histórico dessa carta, Tiago tem como destinatário judeus, né, alguns irmãos cristãos judeus que tinham conhecimento das Escrituras, estavam passando por provações e diante dessas provações estavam tendo algumas dificuldades de colocar em prática aquele conhecimento que eles tinham das Escrituras. E Tiago, ele passa a dar uma outra perspectiva diante das provas, que não é aquela só do sofrimento, mas que nós podemos passar pelas provações com alegria, uma vez que nós, diante das provas, temos a oportunidade de provar o compromisso que nós temos de fé com o nosso Deus. Nós também percebemos que nós só podemos passar pelas provas com êxito se nós buscarmos a sabedoria que vem do alto. Mas, para essa sabedoria ser concedida a nós devemos ter uma fé comprometida com o nosso Deus. Diferentemente do homem de ânimo dobre, ele fica dividido entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do mundo. Somente nos momentos mais favoráveis ele se mostra fiel. Também nós vimos ao longo dos nossos estudos que o salvo ele tem a sua dignidade em Cristo, independente das suas condições financeiras. Falamos também sobre tentações. Deus não tenta a ninguém, muito pelo contrário, ele envia provas, e o propósito das provas não é a nossa reprovação, mas é o nosso crescimento, a nossa edificação espiritual. Nós somos tentados pela nossa cobiça, né? Muitas vezes as tentações elas são originadas dentro de nós pelas nossas cobiças, e o grande problema é quando nós dizemos sim à tentação, pois dessa forma ela vai gerar o pecado. Também nós vimos que de Deus nós só podemos esperar aquilo que é bom, pois ele não é como a criação variável e corrompida, mas ele é um Deus imutável e cheio de graça para estender a todos aqueles que o buscam. Então chegamos no versículo 19, né, o nosso texto base nós estudaremos essa noite é Tiago capítulo 1, começando com o versículo 19, indo até o versículo 27. O cristão e a religião verdadeira. Diz assim a palavra de Deus, versículo 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Santo Deus, amado Pai,
nós somos gratos por mais esse privilégio que nós temos de abrir as Escrituras, ó Deus, expor a Tua Palavra. Pedimos que possamos aprender cada vez mais com esse livro, ó Deus, que nos chama a sair da inércia espiritual e nos chama a arregaçar nossas mangas para colocarmos em prática aquilo que nós temos de conhecimento da Tua Palavra, Deus. Que hoje possa ser uma noite abençoada por Ti, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando em nossas vidas, que essa mensagem possa realmente agir em mim e também na vida de cada um dos irmãos e todos aqueles que estão ouvindo ela, Deus. É isso que lhe peço, em nome de Cristo. Amém. Então, como de costume, vamos ler novamente o versículo 19, nosso primeiro versículo aqui do nosso texto. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Diante desse cenário, Tiago os aconselha a não se precipitarem no falar e no agir, mas sim a ter paciência para ouvir primeiro. O livro de Provérbios, ele nos traz várias citações, né, de pessoas tolas ao que se refere ao ouvir e ao falar. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 20, diz: conhece o homem precipitado na fala? Existe mais esperança para o insensato do que para ele. Também lá em Provérbios, capítulo 18, vamos abrir ali, Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Existem pessoas que dentro de uma conversa, elas só se importam em falar e expor as suas opiniões. Por que eu digo dentro de uma conversa, né? Porque, logicamente, é só eu que estarei falando aqui essa noite, então eu não quero me considerar um tolo também. Então, por isso eu disse dentro de uma conversa. Mas, brincadeiras à parte, eu não sei se o irmão consegue visualizar, né, pessoas que têm esse perfil. Eu consigo, né, principalmente no meu trabalho, pessoas que entram muitas vezes em discussões, em conversas, mas elas não estão preocupadas em entender aquilo que você está tentando dizer a elas. Ela está simplesmente querendo que as pessoas vejam a opinião que ela tem e ela simplesmente quer externar aquilo que ela tem dentro dela, os seus sentimentos, as suas emoções, mas ela não se preocupa em entender o que está sendo dito a ela. Vamos ali em Tito, aproveitar que vamos voltar para o livro de Tiago, então antes vamos passar pelo livro de Tito. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Veja bem o que diz, né, as Escrituras nesses versículos que acabamos de ler. E é justamente isso que acontece quando nós queremos dar ouvidos ou entramos em discussão com pessoas tolas que só querem externar as suas próprias opiniões. Não vale a pena entrar em discussões, porque a pessoa ela não está disposta a ouvir e entender aquilo que nós temos a dizer para ela. Infelizmente, irmãos, nós percebemos que muitas vezes nós acabamos agindo como tolos. Nós acabamos nos apresentando como tolos muitas vezes. Por quê? Porque nós acabamos falando, agindo, mas muitas vezes não damos ouvido a Deus, né? Que é aquele que direciona o nosso caminho, aquele que
nos diz o que nós devemos fazer. E principalmente diante das provações, se nós não estivermos com os nossos ouvidos prontos a ouvir o direcionamento que Deus tem a nos dar diante das dificuldades, é muito provavelmente que nós não vamos conseguir resplandecer a glória de Deus em nossas vidas. Muitas vezes o problema é que, em meio a provas, nós invertemos o processo que Tiago está dizendo para nós fazermos aqui, né? Sermos prontos a ouvir, tardios em falar e tardios em irar. Mas nós invertemos o processo e acabamos sendo prontos para falar, prontos para agir e tardios em ouvir. E dessa forma, nós acabamos tomando atitudes impensadas que acabam não refletindo a glória de Deus em nossa vida. Deixa eu voltar aqui para Tiago e vamos ler o versículo 20. Versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. E certamente nós vamos nos irritar em algum momento da nossa vida, por certas situações, nós vamos acabar nos irritando com alguma coisa. Mas a pergunta é, até que ponto a minha ira vai se transformar em um pecado? Até que ponto a minha ira vai se transformar em um pecado? Uma ira descontrolada vai gerar ações impensadas e, consequentemente, macular o testemunho de quem foi tomado por essa ira. Seja pela fala com palavras ofensivas e que desejam atingir alguma pessoa, ou por atitudes mesmo que sejam ofensivas. Então, diante das provas, se não ouvirmos a voz de Deus, estaremos sujeitos a não refletirmos a glória dele, porque teremos atitudes impensadas. E não é isso que Deus quer para o cristão, né? Nós temos diversos exemplos na palavra de Deus de pessoas que muitas vezes acabaram invertendo esse processo que nós acabamos de ver aqui. Por exemplo, Pedro, lá no Getsemane, né? Ele acabou, no momento que Jesus estava sendo preso, ele simplesmente tirou a faca, foi lá e cortou a orelha do soldado. Muitas vezes atitudes impensadas que nós tomamos e acabam não refletindo a glória de Deus. Seguindo nossa leitura aqui, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago exorta os destinatários dessa carta de como eles deveriam receber a palavra de Deus nas suas vidas. Eles não podiam receber essa palavra de qualquer forma, senão eles iam acabar caindo no erro do versículo 22, em não praticá-la. Então, existem formas de se receber a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eles deviam receber a palavra de Deus de uma maneira acolhedora. E essa palavra acolhedora, ela nos diz muito. Pense quando você está recebendo um hóspede na sua casa, né? O quanto você quer que aquela pessoa que você gosta, né, ela seja muito bem recebida, ela se sinta muito bem na sua casa. Então, é mais ou menos essa ideia da palavra, ela ser recebida por nós e estar em um terreno fértil, um solo fértil, de modo que ela vai poder crescer e dar frutos também. Então, em primeiro lugar, eles deviam receber essa palavra de uma maneira acolhedora, em um solo propício para essa palavra frutificar. Em segundo lugar, eles deviam receber essa palavra e se despojar das impurezas e acúmulos de maldade. Na mensagem anterior, nós falamos que as tentações elas podem ser originadas dentro de nós por causa da nossa
cobiça, e muitas vezes o que nós colocamos diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos pode gerar esse acúmulo de maldade e impurezas na nossa vida. Então, tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento espiritual, isso deve ser tirado da nossa vida, isso deve ser despojado da nossa vida. Essa é uma exortação recorrente no Velho Testamento, onde diz para eles se despojarem dos ídolos, por exemplo, e dos seus pecados. Assim como no Novo Testamento também, que é dito para se desembaraçar dos pecados. Então, em primeiro lugar, a forma de receber a palavra é de uma maneira acolhedora. Em segundo lugar, é despojando das impurezas, nos despojando das impurezas e do acúmulo de maldade que há em nós. E em terceiro lugar, eles deviam receber a palavra de Deus com mansidão, receber a palavra não com ira, mas ouvindo-a, acolhendo-a e obedecendo-a. Essa palavra que salva, ensina os procedimentos para uma vida de santidade diante de Deus. Da mesma forma, hoje não podemos receber a palavra de qualquer maneira, com indiferença, em um terreno onde ela não vai crescer, por estar sufocada pelas impurezas do mundo. Então, da mesma forma, hoje nós temos formas de receber a palavra de Deus. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser com indiferença. Nós também precisamos estar com os nossos corações como sendo um solo, um terreno fértil e propício para que essa palavra possa crescer em nós. Se agirmos, ou melhor, se ouvirmos com indiferença a palavra de Deus, cairemos no erro do versículo 22, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos lembrar aqui de que o público de Tiago era judeus, cristãos, ou seja, eles tinham conhecimento da lei, mas ao que parece, diante das provações, eles não estavam colocando esse conhecimento em prática. Tiago aborda no capítulo 2 que a fé sem obras, ela é morta. E eu lembro, em uma ocasião, um professor de português que disse o seguinte: olha, se vocês não fizerem os exercícios de português em casa, vocês quiserem só ficar decorando um monte de regra que tem em português, vocês vão ter dificuldades. Mas a partir do momento que vocês fizerem os exercícios em casa, entenderem como funciona, vocês vão ter um desempenho melhor na matéria de português. É a mesma coisa que você pegar um livro de natação e você pegar e fazer toda a teoria, olhar, ler toda a teoria, ter todo o conhecimento da teoria. Daí tu vai lá ver as braçadas de frente, as braçadas de trás, o tipo de nado, tantos que existem, os irmãos podem ver que eu não sei nadar, né? Mas enfim, são esses os movimentos, né? Os irmãos podem me entender. Mas a pessoa não pode ser perita em todos os movimentos de natação, mas se um dia ela se deparar e cair na água, no mar, ou na piscina, no lago, no rio, que não dê pé, que ela não tenha contato com o solo, com o nariz para fora da água, o que vai acontecer? Ela vai morrer afogada, porque ela nunca praticou todo esse conhecimento de natação que ela teve. Existem várias variáveis ali no momento da prática. Ela pode sentir câimbras, ela pode não estar com o devido condicionamento físico para aquela atividade. Então, não adiantou de nada ela ser uma exímia teórica em natação, conhecer todos os movimentos, mas não praticar de fato a natação.
Nós temos aqui, na palavra de Deus, um grande exemplo de como nós devemos proceder com relação a ouvir a palavra de Deus e o que nós devemos fazer em seguida. Está lá no livro de Esdras, capítulo 7. Os irmãos podem abrir lá. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, veja, não é simplesmente ouvir, não é simplesmente buscar, mas é também cumprir aquilo que se tem de conhecimento das Escrituras. O versículo também nos diz, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, enganando-vos a vós mesmos. Dentro do contexto aqui de Tiago, né, como nós já mencionamos, o seu público aqui eram judeus, cristãos, esses judeus eles tinham conhecimento da lei. Provavelmente, se alguém cometesse um pecado, eles saberiam dizer exatamente, a pessoa fez aquilo de errado porque está escrito que ela não deve fazer isso, de acordo com as Escrituras. O grande problema, irmãos, é que quando nós vamos encontrar base bíblica para os nossos pecados, muitas vezes nós não somos honestos com o julgamento quando se trata de nós mesmos. Mas nós temos o conhecimento da palavra de Deus, assim como os judeus eles tinham conhecimento das Escrituras, das tradições, hoje nós também temos conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que diversas coisas são erradas, porque em determinado versículo diz que aquilo é errado. Mas, infelizmente, quando nós vamos aplicar em nossas vidas esse conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes para nós acabamos suavizando, nós acabamos sendo desonestos no nosso julgamento. Mas, para olhar e acusar, de repente, o irmão, nós temos certinho ali a base bíblica para fazer aquele julgamento. Para deixar isso de uma maneira mais clara, eu convido todos a abrirem as Bíblias lá para 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Nós temos aqui o rei Davi. Só para termos um pouco de contexto, né? Na sua casa, se você quiser ler o capítulo 11, né, que é o contexto que nós estamos falando, Davi se atraiu por Betseba, porém, ela já era casada, né, esposa de Urias, Eteu, que era um soldado do exército do rei Davi. E ele acabou adulterando com ela. E a partir daí foi se desencadeando uma série de acontecimentos desastrosos. Davi começou a planejar a morte de Urias. E Davi era um conhecedor das Escrituras. Ele sabia, eu não posso matar aquele homem porque a Bíblia diz, né, não matarás. Mas e se ele morrer na guerra? Se ele morrer na guerra, daí ele morreu. Então Davi planejou para que ele ficasse à frente do batalhão e os próprios soldados o deixassem sozinho para que ele morresse ali na ocasião, e foi exatamente isso que aconteceu. Betseba estando viúva, não há mais um impedimento na lei para que Davi a tivesse como mulher, e foi exatamente isso que aconteceu. E ele foi vivendo a sua vida, até que chegamos no capítulo 12, onde o profeta Natã vai até Davi e conta uma historinha para Davi. E nós vamos ler o versículo 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha,
que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Então vejam, irmãos, que ao receber essa historinha, né, do profeta Natã e analisar a conduta dessa história de injustiça, Davi ficou grandemente irado com a injustiça que aconteceu ali, e ele disse: bom, que esse homem seja morto. Mas quando o profeta diz: esse homem é tu. Muitas vezes, irmãos, nós temos essa dificuldade em olhar para a nossa vida e enxergar e aplicar o conhecimento que nós temos na nossa vida. Quando é na vida do outro, a gente tem um endereço, a referência, tudo certinho. Olha ali, o fulano fez isso, porque esse versículo aqui diz que não é para ele fazer. Nós somos grandes conhecedores. Mas, infelizmente, quando é para nós aplicarmos conhecimento na nossa vida, nós acabamos não enxergando, nós acabamos não aplicando pelos mais diversos motivos. Davi, no versículo 13, então se arrepende, né? Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, muitas vezes, irmãos, nós não somos honestos com nós mesmos. Queremos suavizar quando o pecado é nosso. Pecamos e vivemos normalmente até sermos expostos à luz da palavra de Deus. E é justamente isso que Tiago faz aqui no versículo 23. Vamos voltar lá para Tiago, capítulo 1, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho, o seu rosto natural. Versículo 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, aqui no versículo 24, para ficar mais claro ainda, Tiago traz um exemplo de alguém que se olha no espelho. Imagina você acordando, né, indo até o espelho, vendo o cabelo de tamanho, bagunçado, né, as vestes todas bagunçadas, todas retorcidas, o rosto mal lavado, sujo. Daí você se olha no espelho e enxerga que a sua aparência está um lixo. Enxerga que está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar. Mas a sua reação quando você se vê daquela forma bagunçada, com aquela aparência ruim, é sair da frente do espelho e vir para o culto. Daí você chega aqui no culto como se a sua vida estivesse normal. Ou você chega numa entrevista de emprego como se a sua aparência tivesse normal, como se nada daquilo, enfim, fosse relevante. Então, Tiago está mostrando aqui que a palavra de Deus nas nossas vidas, ela é como um espelho. E muitas vezes, irmãos, a sensação que nós temos é, por mais que nós nos olhemos no espelho da palavra de Deus,
e observemos que a nossa aparência está ruim, nós saímos dali e momentos depois, assim como o Tiago está falando aqui, nós esquecemos de como a nossa aparência estava ruim. Nós esquecemos de quanto pecaminoso nós somos. E nós, na nossa cabeça, nós saímos dali como se meu cabelo tivesse bem penteado, a minha roupa bem passada, o meu rosto bem lavado. Quando, na realidade, simplesmente não existe nada daquilo, né? Eu estou ali com os meus pecados expostos pela luz do Evangelho, pela palavra de Deus, que é um espelho na minha vida. Mas, se eu simplesmente não fizer nada em relação a isso, eu sou exatamente como esse homem natural aqui, que se esquece da sua aparência logo que sai da frente do espelho. Alguém que leu nas Escrituras tudo aquilo que deveria modificar na sua vida, mas logo que fecha esse livro, sai e não pratica nada daquilo que fez. Então, a palavra de Deus é o espelho que vai mostrar o que há de errado com a nossa vida. Mas para ela mostrar, eu preciso abri-la. Muitas vezes eu não quero abrir a palavra, porque eu tenho medo daquilo que ela vai refletir, mas isso não pode acontecer na vida do salvo em Jesus Cristo. Nós devemos abri-la. A palavra de Deus, ela está justamente aí para nos mostrar e nos corrigir dos nossos pecados. E dessa maneira eu engano a mim mesmo. Eu olho no espelho e vejo que está tudo bagunçado, porém ao sair da frente do espelho, na minha cabeça está tudo correto. Se eu não consigo enxergar os erros na minha vida, ninguém melhor do que a própria palavra de Deus como espelho para me mostrar isso. Se eu apenas ouço a palavra e não a pratico, engano a mim mesmo. Qual a finalidade de ouvir a palavra, senão para corrigir os nossos erros e sermos instruídos e encorajados a fazer o que é correto? Qual é a outra finalidade da palavra de Deus? Vamos seguir a nossa leitura. Versículo 25 diz o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora, se diante desse espelho que é a palavra de Deus, você estiver atento ao que pode ser arrumado e colocar em prática para corrigir, será bem-aventurado. Nós temos mais essa adição de prática nessa bem-aventurança, porque Tiago já falou de ser bem-aventurado lá no versículo 12 desse mesmo capítulo, quando o homem é perseverante em suportar as provações e ele é aprovado, ele é bem-aventurado, assim como aquele que pratica, é o operoso praticante da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é um espelho que examina a nossa vida e reflete aquilo que precisa ser corrigido, assim como nós lemos no versículo 23 e 24. Em segundo lugar, a palavra de Deus é um espelho que nos ajuda a nos restaurarmos, restaurar a nossa comunhão com Deus, conforme diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E em terceiro lugar, a palavra de Deus é um espelho que nos transforma. 2 Coríntios, vamos ali para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, a ideia é de nós estarmos olhando para a palavra de Deus e podermos realmente refletir a Deus, a Cristo, em nossas vidas. É o que nós temos olhado quando nós abrimos as Escrituras e nos deparamos frente a frente com ela. Versículo 26, lá de Tiago, capítulo 1. Seguindo a nossa leitura, Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E aqui Tiago está retomando o versículo 22, quando está falando do enganar a si mesmo, enganar o próprio coração. Nós sabemos que a língua, ela faz parte de um domínio próprio que o homem deve ter. Ela faz parte desse controle que nós devemos ter, mas nem sempre é fácil de controlá-la. E Tiago, ele vai entrar com mais detalhes acerca desse assunto da língua lá no capítulo 3, né? Nós vamos estudar com mais precisão sobre esse assunto. E lá em Tiago, capítulo 3, 9, só vou abrir para mencionar esse versículo, Tiago, capítulo 3, 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, nós devemos ter também o domínio próprio. No ouvir, no agir, mas também no falar, no controle da língua. Versículo 27, para nós encerrarmos. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Embora essa menção tenha a ver com o contexto da época, né, de cuidar das viúvas, evidentemente que isso é algo que nós devemos aplicar hoje também. Nós temos senhoras aqui na nossa igreja que têm a idade mais avançada, e é importante que nós sempre estejamos nos colocando à disposição para auxiliá-las, seja para atravessar a rua, seja para dar carona, seja para fazer uma ligação, seja para nos colocarmos à disposição para aquilo que for preciso, aquilo que for necessário. Mas, nesse contexto específico, Tiago, que era um grande líder daquela igreja apostólica, daquela igreja primitiva, ele sabia, em especial, da necessidade dos órfãos e das viúvas. Abra a sua Bíblia, ali em Atos, capítulo 6. Justamente por essa dificuldade da igreja primitiva em conseguir atender todas as pessoas, foram instituídos diáconos ali no capítulo 6, para que os apóstolos ficassem com mais atenção no ministério da palavra, enquanto os diáconos ficassem com um ministério mais operacional, ajudando a servir as pessoas. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, Tiago, que fazia parte de uma liderança aqui dessa igreja primitiva, ele sabia bem, dentro desse contexto, a necessidade que era estar ajudando essas pessoas. Mas, de maneira geral, nós entendemos que nós devemos, ou melhor, de maneira geral, nós entendemos que a religião pura está no amor ao próximo e não se contaminar com o mundo, assim como diz o versículo
em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Então, irmãos, aquele que tem acumulado maldade, não refreia a língua, não se guarde do mundo, está enganando a si mesmo, vivendo uma falsa religião. A falsa vida religiosa é aquela que só há conhecimento e não há a prática. Então, para finalizarmos aqui, eu quero fazer 3 rápidas considerações acerca daquilo que nós vimos, e então finalizaremos. Em primeiro lugar, a verdadeira religião implica em despojar-se da prática pecaminosa. Em segundo lugar, a verdadeira religião, ela implica na prática da palavra de Deus, além do mero conhecimento. E em terceiro lugar, a verdadeira religião implica em amar ao próximo e guardar-se incontaminado do mundo. Então, irmãos, que ao ler a palavra de Deus, nós não saiamos indiferentes, mas possamos estar com os nossos ouvidos atentos para receber a mensagem de Deus. Porque só a partir do momento que nós internalizá-la, ela em nós, e com o coração pronto a fazer essa palavra crescer por meio do Espírito Santo, é que nós vamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Que não sejamos somente ouvintes, mas possamos ser verdadeiros praticantes da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Agradecer a Deus por poder abrir a tua palavra mais uma vez, e possamos sair daqui, ó Deus, com o desejo, Senhor, de refletir acerca daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que possamos, ó Deus, entender cada vez mais das Escrituras, mas que esse não seja um conhecimento simplesmente para condenar pessoas, mas que esse possa ser um conhecimento para que venhamos aplicar em nossas vidas aquilo que precisa ser corrigido, de forma a sermos refletidos nesse espelho cada vez mais à semelhança do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pedimos, Senhor, que possamos cada vez mais, como igreja, estar te representando aqui nessa terra, Deus. Que possamos estar com essas portas abertas, sempre para transmitir a tua mensagem a todos aqueles que têm desejo de ouvir, Deus. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Bom, agradeço, então, a atenção dos irmãos, aqueles que nos acompanharam pelo Facebook, ficarão com o hino, e os demais estão todos dispensados.